Eu estou no lucro, porque a minha infância foi bem difícil, não somente pelo bullying, mas porque eu tinha dificuldades físicas. Eu era um menino absolutamente estranho, tinha dificuldade de falar. E na escola eu não conseguia ler nem escrever. Aí eu recebi um diagnóstico de retardo mental que dizia, olha, você não tem espaço aqui, naquela época. Se não fosse a minha mãe, e a minha mãe também manteve segredo disso, ela não falou para mim o que estava acontecendo. Foi levando. Foi levando e ela foi me alfabetizar em casa. Com jogos educativos, jogo da amarelinha, jogo da forca, morto-vivo, caçador. Ela brincava comigo e ia me ensinando palavras. Ela ficou 2 meses de licença do trabalho. Aí eu voltei para a escola, lendo e escrevendo melhor que os meus colegas. Foi um choque. Porque eu pensei que eu estava de férias com a minha mãe. Pensei que eu não ia voltar para a escola. E eu tive muita facilidade a partir do método dela. Tudo que é ensinado com amor vinga. Eu fui alfabetizado pelo amor da minha mãe. É muito maior do que qualquer escola. Mas eu tive dificuldades ainda de convivência. A ponto de ser jurado de briga porque eu era franzino, magro, e ter que fugir pelo muro de trás da escola. Pô, eu também era magrinho, né? A gente quando era magro, É, é? é terrível. E no teu caso também é que nem eu. Eu era magro e cabeçudo, assim. Exatamente. Eu também. E pegava no pé, roubava a merenda. E você não falava, não podia falar que estava sendo agredido, porque senão a agressão aumentava ainda no dia seguinte. Sim, agora mudaram. Mas eu não Agora os podia. tempos mudaram. Imagina se eu ia na direção denunciar alguém. Os teus Nunca. companheiros iam de Eu novo. nunca. É verdade. Aumentava ainda mais a turma É verdade. contra você. E também você tinha aquela questão de honra. Tinha que aguentar tudo calado. E foi difícil. Eu só consegui me emancipar pelo 6º ano do ensino fundamental, que eu comecei a rir de mim mesmo. Comecei a usar piada, usar humor. E o futebol também foi um instrumento para isso. E aí foi um método teu para poder Eu não comecei... reconhecer, mas para poder ter um relaxamento com esse Exato, assunto. exato. É? E aí eu comecei a ser aceito. Agora, o método da tua mãe foi sensacional, porque pelo lado da brincadeira, desses jogos, que todo mundo viveu esses jogos. Sim? Sim, que eu queria jogar, Exatamente. que eu queria brincar. Mas pelo lado da brincadeira, Ela conseguiu encontrar um método para... a minha dinâmica também, meu temperamento, meu ritmo. Sim. E quando você está mais relaxado, quando você está mais à vontade, você aprende mais fácil. É isso que ela percebeu. Mas a escola sempre foi muito opressiva. E eu me escondia na biblioteca para não apanhar. Comecei a ler para não apanhar. Nenhum agressor frequenta a biblioteca. Ninguém. Era meu esconderijo, meu bunker. Eu ficava lá protegido, meu ferrolho. Mas tu sentia que tu tinha um dom dentro, né? Tu tinha alguma coisa que depois despertou, acordou. Será? Porque ninguém... eu acho assim... Não sei se é dom Se tu ou ia se para a é... biblioteca, tu ia para a biblioteca ler. Não, eu tinha que ficar o maior tempo possível lá. Sim, para se esconder. Mas, Exato. mas tu falou aqui, ó. Eu vou ler, entendeu? Mas tu falou... Quem que vai para a biblioteca, entendeu? Sim, mas tu vai para a será, direção Dali? no colégio, tu vai para a direção. Será, ou tu Dali, te que não esconde foi num... sobrevivência? Porque é uma vingança. Para aquele menino que não falava nada, zombado pela pronúncia, tornar-se escritor é uma vingança.
Eu já encontrei quem me fez bullying na vida adulta. E aí? É meu leitor. E não lembra de nada. Não tem Mas isso culpa aí nenhuma. não é um sentimento de... A vítima nunca esquece. O agressor Esqueceu tudo. esquece rapidamente. Mas qual é o sentimento que te passa assim pelo teu interior ou quando tu te encontrou com essa pessoa? Aí eu não briguei porque eu não ia perder um leitor. Não, mas eu digo, deve ser dentro do que tu viveu. Ah, existe uma deve ser satisfação. legal, né? Exatamente, exatamente. Tem uma Exatamente. satisfação. De Toma. ver que tu Tipo assim, toma. tá na tua vida É, com um caminho feito e daqui a pouco outra pessoa não, entendeu? realização é não precisar se vingar. É quando você percebe que o destino já fez o trabalho bem feito. O destino colocou as pessoas que No seu lugar, né? precisavam no No seu seu lugar. devido lugar. E isso liberta. É quando você não precisa dizer aquelas poucas e boas, porque a outra pessoa já está vulnerável. E realização é com um, não é com o outro, né? Não adianta eu Ou tentar... seja, não é olhar para o outro, senão olhar para meu crescimento. Eu preciso me realizar como pessoa, como profissional. E chutar quem está caído, não, né? Então você aceita É verdade. que a vida dá voltas. A vida dá voltas. Se você não foi legal na infância, vai pagar na vida adulta. Mas tu já desde pequeno, depois que passaram alguns anos, tu já sentia que ia para o caminho da... Eu tive Para um caminho muitos assim, amores frustrados, assim, porque como eu era... Eu posso dizer era feio, porque não existia esse feio, né? Mas é estranho falar era feio. Hoje eu me sinto esquisito. Talvez não, na verdade eu me sinto bonito. Eu vou dizer que eu gosto Mas muito... tu tá bonito, pô. Tá... Não, olha não, aí, olha aí, olha aí. Não, mas Olha, realmente eu gosto de mim. Eu tenho que aposentar a piada. Mas eu não conseguia conquistar ninguém das meninas. E isso fez com que eu escrevesse para mandar bilhetes, cartas. Anônimo. Um pouco anônimo. Anônimo, eu também Quem não fazia... fez isso? Vou te perguntar, quem não fez isso? Eu fazia fitas, cassete, Pô, quem não fez isso? com trilhas de músicas românticas que tu tinha que tirar a voz do locutor. Entregava as músicas. Bom, aí tu foi mais inteligente do que eu na minha infância, porque eu mandava bilhete, mas não fazia isso. Isso era uma inteligência mais... Mas você foi encalhado na infância? Eu quero saber, tua primeira namorada foi quando? Qual a idade? Pra saber. Quanto eu tinha? 12? Pô, 13? isso não é encalhado, 12? velho. Isso é o normal. 12, 13 anos. Eu comecei a ter mesmo namorada pelos 14, 15 anos. Não, mas não é, são 2 anos, né? Boca virgem. Sabe o que é carregar boca virgem? Toda a infância. Olha, eu saí no oitavo ano. A minha boca já tava... o vexinho a gente dava, uns vexinhos e tal. Não, eu não tinha nada. Mas o bilhetinho a gente mandava. E eu me tornei sedutor depois, né? Em função disso, eu tive que tirar um atraso. Me diz uma coisa, o primeiro poema foi com 8 anos? Foi no convite de enterro da minha avó. E é estranho pensar nisso, porque meu pai era um escritor consagrado, um poeta consagrado, no Rio Grande do Sul e no Brasil. E a minha mãe, que é hoje escritora, não tinha publicado ainda nenhum livro. E nesse convite saiu o poema da minha mãe e meu poema, Eu Criança. Ou seja, o primeiro poema da minha mãe e meu primeiro poema foram publicados ao mesmo tempo. E surgiu de uma dor terrível, que é perder a avó. E foi o primeiro momento
na minha vida que eu fiquei com medo de perder minha mãe. A mãe dela fez eu cuidar mais da minha mãe. E lembro, Ela morava contigo? sim, eu lembro que nunca vi minha mãe tão arrasada na vida. Ela chegou do enterro, criança não ia no enterro. E eu recebi minha mãe, e a minha mãe sempre dizia para mim, quando eu estava triste, toma um banho que passa. Eu pensei, vou dar um banho na minha mãe. Tirei a roupa da minha mãe, coloquei minha mãe na banheira, esfreguei as costas dela, tudo no maior silêncio. Coloquei minha mãe para dormir. O que uma criança é capaz de fazer, né? Quantos anos tu tinha? 7 anos. Agora, isso da avó, a 8 gente... anos. Eu também passei, né? Nós todos passamos. A avó No sempre... teu caso também É foi que um cria a baque, gente, né? né? Quando a mãe não está em casa, quando a mãe trabalha, quando a mãe sai de casa, quando a mãe tem que fazer alguma coisa, sempre que cuida da gente é a avó, né? A avó é uma mãe, né? É a segunda mãe, né? Exatamente. E algumas vezes até a primeira mãe. Exatamente. E você não tem aquela ideia de finitude. Você é pego de surpresa. Na infância você acredita que todo mundo vai viver. A gente não tem essa leitura ainda, né? Não é nem adolescente, né? Hoje em dia, quando você é adulto, você se despede. Mas a criança não sabe se despedir ainda. E fica com tudo aquilo trancado, engasgado. Como eu gostaria de reencontrar minha avó para verbalizar tudo que eu sinto por ela. Eu acho que nós não falamos para os avós aquilo que falamos para os pais. A gente não verdade. teve chance. É verdade. Eu falava bastante com minha avó. Eu falava bastante. Mas eu acho que sempre fica o sentimento de poder ter contado mais coisas, falado mais coisas. Eu, pelo menos, depois que eu virei jogador profissional, que entrei no futebol, ela guardava tudo, recorte, guardava tudo, jornal, tá, me mostrava. Eu gostaria que ela tenha acompanhado mais a minha carreira. Só que os tempos da vida, obviamente, não. Quem continua fazendo os recortes? A minha mãe. Ela O continua? pai, guardava tudo. Depois deixaram, né? Mas guardavam bastante coisa.